Olá, tudo bem? Bom, gente, eu vim aqui para explicar um pouquinho para vocês daquilo que a gente conversou no Stories segunda-feira, não sei se vocês se lembram, que era, mostrei isso aqui para vocês e falei que ia explicar o que era depois, né? A gente fala muito do processo de clarificação dos vinhos, principalmente, né, com a Vini Vegani, que trabalha com os vinhos veganos, então é a única etapa que difere dos demais vinhos, é a etapa de clarificação. Então eu tenho clarificantes de origem animal, que daí não servem para os vinhos veganos, tenho clarificantes de origem vegetal, que são bem-vindos, e tenho a bentonite, que também é bem-vinda, porque ela é de origem mineral. O que é a bentonite? A bentonite ela é uma argila, né, misturas de argila de origem vulcânica, então ela é retirada e transformada nessa textura aqui. Algumas são granuladas, algumas são como uma areia mesmo. E como que eu preparo essa bentonite e como ela age dentro do vinho? Então é o seguinte, quando eu adiciono um clarificante dentro do vinho, esse clarificante ele tem uma carga, então é uma reação química que acontece ali. Alguns clarificantes têm carga positivas, outros carga negativa. A bentonite tem carga negativa e ela serve para retirar principalmente proteínas e alguns minerais que em excesso não são bem-vindos, como o ferro, por exemplo. Né? Eu não posso ter excessos de minerais também no vinho. Então, se eu tive uma adubação excessiva, por exemplo, no vinhedo, pode ser que meu vinho traga uma carga muito alta de minerais. Então, como que a bentonite funciona? Eu tenho que preparar a bentonite de acordo com o volume de vinho que eu tenho. A bentonite, como eu disse, ela tem carga negativa. Então, quando eu coloco essa bentonite dentro do meu vinho, ela vai começar a formar flocos, né? E esses flocos vão ficando cada vez maiores e mais pesados, e isso vai fazendo com que essa bentonite vá para o fundo. Nesse processo dela ir para o fundo, ela vai carregando o que tem ali dentro que é de carga negativa, ela vai atraindo para si, né? E aí vai ficando então mais pesado e maior, e aí a tendência é ir para o fundo, é sedimentar no fundo do tanque, tá? Como que eu preparo essa bentonite? Bom, eu mostrei para vocês, ela é tipo uma areia, então eu vou colocar água dentro do recipiente. Na embalagem eu tenho uma indicação do fabricante do mínimo que eu posso usar, se meu vinho não tem tantas coisas que eu quero retirar assim, se eu tinha uma uva de boa qualidade, se eu não fiz uma prensagem da uva muito pesada. Então eu uso a dosagem mínima ou a dosagem média. Ah, mas eu tenho uma uva que eu prensei muito, então saiu muita coisa, né? Tava aquele líquido denso, não tava um suco. Aí eu uso a carga máxima, porque devo ter que carregar muita coisa ali. Coloco a água no recipiente. Vou adicionando a bentonite bem devagarzinho, gente. Vou pulverizando essa bentonite, né? E deixo ela cair ali. Vou dando uma mexida bem de leve e deixo em repouso. Qual que é a consistência que ela vai ter? É essa aqui, gente. Como se fosse um mingauzinho, olha. Tá vendo? E ela fica sem nenhum grãozinho, ó. Ela fica homogênea, sem nenhum sólido, né? Não fica grumosa, ela fica líquida mesmo. Eu vou até pôr aqui para vocês verem, ó, no recipiente, ó, tá vendo? A consistência dela é bem mingau mesmo. E aí, como eu faço? Eu vou adicionar no vinho e vou homogeneizar também. Isso geralmente a gente adiciona e daí tem uma bomba que recircula esse vinho em grandes volumes, né? E a partir daí, eu também tenho que colocar esse vinho, deixar ele numa temperatura mais baixa. Não posso deixar esse vinho em temperatura alta, que a ação da bentonite em temperaturas mais baixas, dos clarificantes em geral, ela é melhor, ela é mais eficiente. Quanto tempo dura isso? Bom, eu posso ter, geralmente não é pouco tempo, eu tenho que deixar essa bentonite agindo no vinho mais ou menos entre 20 até 30 dias, dependendo do vinho que eu tenho ali e do tanto de coisa que eu tenho que tirar, né? E quando termina esse processo, então eu vou tirar por bombas, numa vinícola, por exemplo, vou transferir esse líquido, o vinho que tá limpo, para outro tanque, e daí no fundo do tanque, gente, forma uma camada muito grossa da bentonite com tudo que ela trouxe, né? Como eu falei para vocês, principalmente a proteína, que tem carga positiva. Qual que é o problema da proteína no vinho? Se eu prenso demais, né, as uvas são proteicas também. Se eu prenso demais, eu retiro muito da proteína. Se eu não faço uma clarificação bem feita, eu posso ter problemas depois dele engarrafado. Por quê? Porque assim, ó, eu coloquei a clarificar ali e deixei clarificar uma semana.
E aí eu retirei. Você vai pôr o vinho na taça, por exemplo, para ver, você vai ver, ele vai estar límpido, brilhante. Então, a olho nu, eu não vou perceber nenhuma grande turvação. Às vezes, se eu colocar contra a luz, um pouquinho de turvação eu perceba, mas muito sutil. Eu engarrafo o vinho. E aí, esse vinho ele sofre um processo de aumento de temperatura. Ele bruscamente vai para uma temperatura mais alta. As proteínas, elas desnaturam quando tem um aumento de temperatura. E aí o vinho turva novamente. E aí ele vai turvar na garrafa. E quando o consumidor for abrir esse vinho, ele vai colocar na taça e vai ver esse vinho turvo. É uma característica que não tem problema nenhum no paladar, mas que desagrada muito no visual para o consumidor. Ele não gosta. Hoje a gente já tem produtos que, né, vêm turvos, já ele tá escrito no rótulo, né? Sem filtração, produto com turvação. Então, assim, você pode encontrar turvação no vinho e tá escrito no rótulo. E daí, então, o consumidor, ele comprou consciente. Agora, quando eu compro um vinho, eu espero que esse vinho tenha aquele aspecto que a gente quer ver de brilhante e de límpido, ou seja, a luz atravessa, eu consigo ver do outro lado, mesmo num vinho tinto, eu não vou ficar feliz se ele turvar. Então, é um problema muito sério. De percepção do consumidor mesmo. Então, a clarificação é uma etapa muito importante e deve ser muito bem realizada, né? Seguida passo a passo. Existem outros clarificantes que podem ser usados em conjunto com a bentonite, né? Para deixar o vinho, quando eu tenho um vinho mais com mais compostos ali, com mais turvação, que nem como eu falei, quando eu fiz uma prensagem muito pesada, né? Ou quando eu tenho uma uva que não tem tanta qualidade, tem taninos verdes demais, por exemplo, com a clarificação eu consigo tirar bastante coisa dali e depois eu posso fazer uma filtração para deixar ele mesmo o vinho completamente brilhante e límpido, tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado, né, de saber um pouquinho mais da clarificação dos vinhos e desse produto em específico. Em breve a gente vai trazer outras novidades, outros assuntos. E aí, se vocês tiverem alguma dica para me dar, podem escrever lá para mim, que será muito bem-vindo e a gente vai abordar então os assuntos que virão, as curiosidades que vocês têm a respeito do mundo do vinho, tá bom? Desejo um ótimo dia para vocês e a gente se vê em breve. Um beijo!